Olá, mamães! Tô um pouco atrasada. A gente tava em gravação aqui. Tudo bem com vocês? Vamos arrumar aqui essa câmera. Tudo tranquilo? Vamos entrando, vamos acessando. Mamãe Carla, como está a expectativa? 39 semanas? Mamãe Carla faz parte do grupo Cegonha. Eu já vi, acho que é a Raíssa que tá aí, né? E a Ana é do G1, acho que agora tá legal. Não deu pra entrar ontem, gente. Somos reféns de internet. Literalmente, somos reféns de internet. E hoje eu tô atrasada, mas é porque eu estava aqui em ritmo de gravação de vídeo. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Vocês vão estar vendo nas redes sociais. Tava gravando uma chamada aqui para o curso do sono, que vai acontecer dia 1º. Mas a gente continua com a proposta, tá? Nossos encontros é segunda-feira às 9h30. Não é a terça. 39 semanas. Ai, que ótimo. Continua aí, firme e forte. Você não está com 9 meses ainda. Tá? O pessoal fica pressionando aí, perguntando quando é que vai nascer esse bebê. As pessoas não entendem que 9 meses são 40 semanas. Oi, Raíssa, tudo bom? Vamos falar sobre brincar, sobre desenvolvimento, sobre estimular. Tô arrumando a bagunça que tava aqui. A gente vai fazer... Ana, tudo bom? A gente vai fazer... o workshop do Volta ao Trabalho foi cancelado. A gente não conseguiu achar uma data e uma quantidade mínima. Uma pena, porque é muito bacana a proposta, mas vai ter outras oportunidades. A gente tem 3 papos aqui, 3 assuntos, 3 perguntas para serem respondidas. 2 perguntas e eu diria que uma reflexão. Quais são as atividades que a gente pode fazer por idade? Eu sei que a Camila estava muito querendo saber isso. Todos perguntam isso, mas vai com calma que você não está com 9 meses ainda. A Camila, eu acho que ela é uma mamãe que ela está sempre perguntando sobre o que fazer para desenvolver a criança, o que fazer para desenvolver o bebê. O pessoal que está entrando aí, boa noite. Vamos entrando, vamos dando um tempinho aí para o pessoal que entra depois. Tem o pessoal do replay também aí, super obrigada. O pessoal participativo, manda e-mail, manda perguntas, entra no WhatsApp depois para estar falando sobre o Periscope. A gente vai falar quais são as atividades que são aconselhadas, né, que estimula, que desenvolve o bebê em 3 fases, né? Esse bebê ainda que não senta, o que já está engatinhando e o que está andando. Tô olhando aqui meu roteirinho pra gente não se perder. E depois a gente vai falar até que ponto a gente pode estimular, até que ponto vale esse estímulo. E depois vem uma reflexão que tem a ver um pouco com a nossa segunda pergunta. Então vamos lá, né? Giovanni Leite, tudo bom? Seja bem-vindo. A gente vai aqui começar o nosso Periscope, né? A gente vai falar do primeiro bloco, que é quais são as atividades que eu acho muito legal. Isso aqui é feito... vocês pegam na internet, isso não é nenhuma novidade, né? Vocês encontram no guia Baby Center, Baby Brasil, o guia, acho que é o guia UOL. Tem uns sites aí muito bons que são confiáveis, né? Baby Center, na verdade, Baby Center, ele é maravilhoso. Tem o MM Mulher também, que é muito bom, vocês podem confiar. Mas essas são atividades que, inclusive, eu fiz com uma fisioterapeuta que está como parceira da Mamãe Mulher. Então, ela cita algumas coisas que também é bacana para estimular. A Camila acabou de entrar, falei de você, Camila. Falei, tem uma mamãe que está sempre querendo saber quais são as atividades para desenvolver, né? Quais são as atividades para estimular. Então, a gente vai ter 3 blocos hoje, tá? Vamos começar aqui o primeiro bloco. O que é bacana você fazer para o seu bebê que ainda não senta? Então a Carla aí, Carlinha, que vai daqui a pouco começar a sua maternidade, o seu maternar começa daqui a pouco, que ainda está gestante. A gente pode e deve conversar com o bebê, e não ache que isso é besteira, não ache que isso é tolice, conversar com o bebê de 2 dias, de 3 dias, de 4 dias, não, é conversar com o bebê de 1 dia. Você já tem que começar a conversar mesmo, a falar o que você está fazendo, a falar o que você está sentindo. É claro que tentar usar um pouco da ludicidade, né? Sejam lúdicos nessa conversa.
Mas conversem muito. E isso faz com que ele aprenda a fala. Os bebês só aprendem a falar olhando o movimento da boca. Eles não aprendem a falar apenas com a audição. Principalmente, eles desenvolvem a fala com a nossa fala. Inclusive, é recomendado pelos pediatras que a gente fale devagar. Sabe aquela coisa bem papai, mamãe. Porque o movimento da língua e o movimento da boca é o que eles olham para aprender. Então, conversem muito. Cantem, dancem à vontade, façam caretas, abusem da... Oi, Vanilla, tudo bom? Conseguiu entrar aqui também para nos acompanhar no Periscope. Legal, estamos começando agora. Estamos no primeiro bloco de 3 que a gente vai falar aqui. Façam caretas, gente. É muito bom fazer caretas. E não é estranho. Vocês vão falar para um bebê que não senta. Então, a gente está falando em média de até 6 meses. Até 6, 7 meses, né? Não fiquem presas com essas tabelas que são tabelas de marco de desenvolvimento. É esperado que um bebê sente aos 6 meses, mas não fiquem presas a isso. Não necessariamente vai ser aos 6 meses. Seja bem-vinda, querida. Mas façam bastante caretas com seu bebezinho. Não caretas de assustar, mas expressão facial é muito bom para o bebê, né? Ele precisa ver a sua fala, a sua expressão. Mostrem objetos, mostrem paisagem, abusem disso, peguem o seu bebezinho no colo. Não é sair pela rua mostrando as coisas e falando, ó, Jéssica lá falou que é bom mostrar a paisagem. Que aí você vai ganhar outro problema que é no sono do bebê. Mas na sua casa você tem um infinito de coisas para mostrar. Mostre os objetos, apresente os objetos, faça isso também na janela da sua casa, mostre a paisagem. E a última brincadeira dentro do bloco de bebês que ainda não sentam é brincar de esconde-esconde. Isso é muito bom, porque eles vão começar a ter uma noção que as pessoas saem e que as pessoas voltam. Então essa é uma brincadeira muito legal, aquela brincadeirinha do paninho, de você se esconder e colocar, não ficar falando errado ou ficar usando no diminutivo. Não faça isso, não é legal. Você não está ajudando o desenvolvimento da fala. A gente tem esse bebenês. A mulher, quando ela vira mãe, isso tem a ver com a psicologia da gravidez, que a gente falou em algum periscope aí passado. A mulher, ela vai encontrar com o lado criança dela. Quando Sofia nascer, você vai ter um encontro com a sua criança, com o seu lado bebê, e é isso que faz esse bebenês crescer. Mas evitem, porque é isso que ela está aprendendo. Se você falar avião e não avião, se você ficar falando uau uau e não cachorro, é isso que ela vai estar aprendendo. Então ela vai aprender que aquilo é um avião e que o animal é um uau uau. Não quer dizer que você não possa fazer o som, não é isso. Você vai dizer que é um cachorro e que o cachorro faz au au. Mas falem as coisas corretas para que ele desenvolva uma fala. Esconde-esconde, como eu estava dizendo, é muito interessante. Peguem a fraldinha, escondam o rosto de vocês, escondam o rostinho da criança se ela não for nenhum bebê sensível, né? Um irritável. Porque essa é uma noção de que as coisas vão e que as coisas voltam. Isso é muito legal. E agora vem o pessoal de sentar e engatinhar. E o tapete de atividades é a partir de quantos meses? Pode comprar a partir do primeiro dia de vida, mas você não vai colocar realmente com 10, 15 dias, mas a partir do momento que você ganhar confiança, né, porque ainda tá pequenininho, ainda tá molinho, então vamos dizer até que seja com 15, 20 dias, você já pode colocar no tapetinho. E já pode colocar de barriguinha para baixo, porque é isso que vai fazer o desenvolvimento. Acontece assim. Melzinha Vitória, boa noite, seja bem-vinda. E agora quando o bebezinho já senta e vamos botar também um engatinhar junto, mas primeiro eles sentam com 6, 7 meses, depois eles vão engatinhar. Alguns não engatinham e não achem isso errado. Engatinhar não é algo obrigatório, eles podem pular do ficar sentado, podem ficar o quadrúpede e eles depois já podem partir para o andar. Eles podem se rastejar, eles podem andar de bumbum, eles podem andar para trás. Não há uma obrigação, então nem todos engatinham.
O que é bacana para essa fase aí? A partir dos 6 meses, já vamos falar assim, né? De 6 meses até 1 ano, que seria até o andar. Empilha coisa, compra todos os brinquedinhos que você tiver e são baratos, essa parte é boa. De empilhar, ou nem compra nada, pega uma coisa na sua casa aí, pote plástico. Minha filha adora o pote plástico, adora uma Tupperware, como meu marido fala. Você pega essas coisinhas e a brincadeira é exatamente colocar as coisinhas uma dentro da outra e empilhar. Isso porque a atividade neurológica dessa idade está começando a perceber esses encaixes. Então, abusem dos encaixes. Arremessar as coisas no chão. É engraçado que nessa fase, algumas mães falam que os bebês estão pirraçando, né? Estão de pirraça, estão brincando de irritar a mãe, porque está jogando tudo no chão. Tudo que ela pega, ela joga no chão. Não é pirraça, o bebê não faz ideia do que é isso, ele não sabe o que é pirraçar alguém, ele simplesmente está percebendo que as coisas voltam, né? Que ele joga uma coisa aí que a coisa volta. Macedo, seja bem-vindo, boa noite. Então a gente tem que entender isso. Eu sou Jéssica Costa, a gente está falando aqui sobre atividades para desenvolvimento de filhos, como o que fazer para desenvolver os bebês. Então, esse arremessar no chão, o bebê não está fazendo de propósito, o bebê não está irritando, ele joga, né? E aí já está mais ou menos tendo introdução aos sólidos nessa época. Então, você senta com o bebê na cadeirinha, ele pega e joga aquela colher longe, joga até aquela comida longe. Eu sou mãe, eu sou coach, eu sou educadora familiar, tá bom? E no final do Periscope eu sempre deixo aqui as minhas... o meu site, que tem toda a minha formação lá, tá bom? Mas é só para que você não ache que isso é algum tipo de pirraça. Não quer dizer que você vai dar risada, que você vai brincar, que você vai achar bacana aquela comida que jogou longe. Cuidado, porque uma vez jogada a comida longe, você achou bacana, sempre o bebê vai querer que seja bacana. Mas não é de propósito, eles jogam porque eles estão entendendo que a coisa volta. Então, isso soma com aquela brincadeira do esconde-esconde que você fez, a percepção de que as coisas voltam, e agora ele começa a entender que os objetos voltam. O que significa que você, mãe, né, e o pai também, mas a mãe que está mais próxima, né, pela licença maternidade, pela amamentação, por tudo, você consegue sair de casa e retornar tranquilamente sem que o bebê entre em pânico. Quando uma mãe fala que não consegue sair de casa, o bebê já está com 6, 7, 8 meses, ela não consegue ficar 10 minutos longe do bebê, essa é uma brincadeira que é muito aconselhável. Fazer o esconde-esconde, esse arremesso de chão também, porque ele precisa entender que as coisas voltam e que você também volta. Abuse de historinhas, conte muitas historinhas, não vai entender ainda a lógica. A criança ainda não vai conseguir montar toda aquela historinha que era uma vez com o Chapeuzinho, com o lobo mau e etc. Mas contar a história é muito bom para ajudar o desenvolvimento dele. Também a fala, também a escuta, o desenvolvimento cognitivo. Então abusem de historinhas. Cabana, pega-pega, pula-pula. Ou seja, todas as brincadeiras de movimento. Abusem de movimento. E aí vem crianças que já estão andando. A criança que já está andando, é bem difícil colocar atividades bacanas para essa criança, porque ela já está andando, e quando a criança já está andando, o céu é o limite, né? Ela já pode fazer tudo que ela quer, ela já tem a mobilidade, ela já sabe se movimentar, e a fala já está começando a ficar mais, né, um pouco mais desenvolvida. As expressões já começam a acontecer, então ele não verbaliza, não é que a criança está verbalizando, mas a comunicação corporal já está acontecendo. É através dos gestos que eles já começam a falar mais ou menos o que eles querem fazer. Mas tem algumas brincadeiras que são bacanas também para você ajudar esse desenvolvimento cognitivo, neurológico da criança. É você brincar de puxar, né, de puxar as coisas, sabe? Puxar carrinho, bota o brinquedinho do carrinho, coloca a velha cordinha lá e puxa isso, ou qualquer outra coisa. Esse puxar é bacana. Bolinha de sabão é muito bacana. Brincar de teatro é muito bacana. Brincar de sombra
é excelente brincar de sombra, né? A mãozinha lá, aqueles velhos monstrinhos que a gente faz com a mãozinha. E comecem a brincar de desenho. Comecem a abusar dos desenhos, que são ótimos. Sendo que nenhuma idade anula as brincadeiras das anteriores. Então, tudo que você fez na fase que não sentava, ela vai continuar para a fase que senta, e depois para a fase que engatinha, e depois para a fase que já está andando. Então, as coisas se acumulam, né? Não se anulam, tá? E aí a gente vem para a nossa segunda pergunta aqui, nosso segundo bloco. Até que ponto eu devo estimular? Até que ponto eu devo ajudar o meu filho, estimular o meu filho? Hoje em dia a gente tem fisioterapia em alta. A gente tem fisioterapeutas pediátricos dedicados a bebês. A gente tem a psicomotricidade, que é um ramo é um ramo da fisioterapia que ajuda exatamente no desenvolvimento, na percepção corporal e várias outras coisas. Mas até que ponto isso é válido? Até que ponto eu devo estimular meu filho? A gente tem que levar em consideração a idade dessa criança, a gente tem que levar em consideração outros fatores como o sono dessa criança. Qual é a janela de sono do meu filho? Que a gente vai falar inclusive sobre isso no workshop do dia 1º de outubro. O que é janela de sono e qual é a janela de sono? O meu filho tem 1 ano. Para 1 ano é esperado que essa criança ela fique 3 horas e meia, 4 horas acordada, por exemplo. Então eu não vou estimular 4 horas seguidas. Eu sei que ele deve ficar acordado por até 4 horas. Não quer dizer que eu vou estimular pelas 4 horas. O estímulo, vamos entender como a parte da brincadeira mesmo, é você colocar no tapetinho, né, como Carla falou. O tapetinho vai ser só para estímulos, não vai ser para ficar o dia todo sem fazer nada. Se você bota ali no tapetinho, ele vai entender que é a hora do ginásio, que chama até de ginazinho. Isso só vai acontecer em torno de 20% no máximo do tempo que ele está acordado. Porque enquanto ele está acordado, ele também toma banho, ele também se alimenta, ele também troca a fralda dele, ele fica sem fazer nada porque ele precisa não fazer nada. A criança precisa ter o seu tédio, eles precisam ficar, né? Que vida chata, sem fazer nada mesmo. E aí ele tem que ter essa parte do estímulo, que tem que ser 20% do tempo dele. E aí eu vejo algumas mães com bebezinhos pequenininhos, de 3 meses. Né? 3 meses está falando de uma janela de 2 horas. Eu não estou com minha tabelinha aqui, mas 2 horas no máximo. Acho que não 2 horas, é menos de 2 horas, acho que é 1h30. E aí essa mãe estimula essa criança 1 hora direto. Não, você só vai poder estimular 20, 30 minutos no máximo. Porque não esqueçam que estímulo é um parque de diversão para a criança. Você fazer esses estímulos, e aí a gente pega a criança, coloca a criança lá na posição de quadrúpede, né? Coloca de 4. A criança já está com 6 meses e essa mãe já está agoniada para essa criança engatinhar. E aí ela pega, começa a colocar a criança de 4, aí fica segurando o joelho, né? Fica segurando até a criança pela mais ou menos pela lombar, né? Quase que pela pelve, vamos dizer assim. Aí fica segurando ali para que ela fique nessa posição de quadrúpede. Só que a gente tem que entender que isso já é muito forte para a criança. Isso já está sendo muito desgastante. Já é um exercício muito forte, né? Então a gente já está na montanha russa. A gente já está fazendo com que a criança fique nesse estímulo que é muito agressivo, né? E se eu fico 30, 40, 50 minutos, 1 hora, eu esgoto esse bebê. Eu levo esse bebê realmente, praticamente, a total exaustão. O cansaço dele vai ser enorme. E aí, logo em seguida, o que é que acontece? Ele acordou em algum momento, claro. Aí ele mamou, se alimentou, tomou um banho, ficou lá sem fazer nada um pouquinho. Aí depois a mãe resolve brincar. Vamos brincar, vamos brincar. E aí chega a hora de dormir de novo. E aí entra um outro problema. Se a criança está muito estimulada para dormir. Então, a gente tem que brincar para estimular. Não podemos
brincar para desenvolver, mas a gente tem que tomar cuidado porque hoje a gente está desenvolvendo para brincar, né? Quando você brinca com a criança, você já está desenvolvendo, você já está estimulando. Mas alguns pais estão usando praticamente o contrário, elas estão querendo desenvolver a criança, elas querem estimular a criança. Tem crianças indo muito cedo para aula musical, indo para natação, indo para tanta coisa com pouquíssimos meses, 3, 4 meses, 5 meses, 6 meses, e aí já vai. Você pode fazer uma atividade, mas você pode fazer uma atividade levando em consideração a idade do bebê, o temperamento do bebê, não, cuidado com a frequência, faça pouco. O pouco é muito. O que vale para a criança no seu primeiro ano de vida é quanto menos, melhor. O pouco já é o suficiente, principalmente nesse primeiro ano. Depois de 2 anos, você pode até aumentar um pouquinho a dose. E aí eu deixo uma reflexão para vocês, para a gente fechar aqui o nosso papo. Depois quais são as atividades para desenvolver, até que ponto você deve estimular, sempre levando em consideração o temperamento e o sono. A gente está misturando, os pais estão misturando, nós, de certa forma, estamos misturando estimular com antecipar. Muita calma nessa hora, muito cuidado. Estimular é uma coisa natural. Se você não fizer nada, você, de certa forma, o seu filho ele vai se desenvolver. Ele vai desenvolver no tempo dele, na idade dele. Ele vai desenvolver, não tenham dúvida disso. Aí a gente vai fazer aquela velha comparação. Antigamente não tinha nada disso e as crianças se desenvolviam. Agora é aquela coisa, meu filho só veio andar com 1 ano e lá vai. Ele vai se desenvolver no tempo dele, ele vai se desenvolver na idade dele. Só que a gente pode estimular? Pode, claro. É saudável você estimular. Não tem nenhum erro você estimular, desde que você considere essas variáveis de temperamento, da idade, se não está exagerado para não superestimular. Mas esse estimular não pode, não deve ser confundido com antecipar. Hoje os pais estão querendo antecipar as coisas. Querem que engatinhe cedo demais, querem que sente, né? Tem que sentar cedo demais, engatinhar cedo demais, querem que role para o lado cedo demais, querem que fale papai e mamãe cedo demais, querem que andem cedo demais, querem que durma também a noite toda cedo demais. Por mais que eu seja consultora de sono, e essa parte também me cabe como serviço, mas às vezes a gente não pode querer que um bebezinho de 1 mês de idade, por exemplo, já durma a noite toda, né? Então a gente está cobrando muito do bebê e a gente está estimulando demais. E aí vem todo um trabalho que está se tendo hoje em dia. O mercado ele está aberto, o mercado existe para tudo, existe, né? A demanda está aí, né? Existe uma oferta para essas famílias. Vocês pagam se vocês acharem que devem, mas mesmo que eu contrate um profissional que me ajude a desenvolver meu filho, eu tenho que desenvolver considerando, respeitando o desenvolvimento natural. Não antecipem, porque antecipar, por exemplo, pode atrapalhar e muito o sono. Um bebê, ele aprendeu a ficar em pé sem sentar. Ele foi um atendimento que eu fiz, se eu não me engano, ele estava com 7 meses, 8 meses. Não lembro a idadezinha, mas de tanto estimular, ensinaram, ele sentou, ele aprendeu a sentar. O processo natural seria ele aprender a posição do quadrúpede. Eles ficam sentados e aí logo depois eles têm essa percepção de perna, né? Tudo isso aqui, eu tenho uma perna, eu tenho aqui um quadril, eu tenho um bumbum. E aí eles começam a colocar a perninha de lado, sabe? Aquele movimento que vai fazer exatamente com que ele coloque a perninha e dê aquela jogadinha para frente. Esse é o entendimento que o cérebro tem que ter para que ele consiga sentar. Minha bebê de 1 ano e 3 meses dorme das 18 às 6. Você acha isso ruim? Você está achando... Eu particularmente acho isso bom. A gente está falando de 12 horas, né? Só que você poderia fazer ela dormir um pouquinho mais tarde, talvez, para que ela consiga acordar um pouquinho mais tarde. Mas tudo isso é ajustado. Tudo isso é super ajustável. Sempre foi assim. Então tá ótimo. Tem gente que daria tudo para estar nessas 12 horas aí. Mas
O que é que aconteceu com esse bebezinho, né? Esse menininho? Na noite ele começou a acordar, é normal, as crianças vão acordar, até 3 anos de idade praticamente, eles vão acordar. Ó, que maravilha! A, a, a neném aqui, da Patrícia, que dorme de 18 às 6, né? Pois é, para algumas é a maravilha mesmo. Tem muitas que queriam estar nesse lugar, viu, Patrícia? O que aconteceu com esse bebezinho foi engraçado, porque os pais não perceberam que ele pulou uma etapa e com isso ele não conseguia dormir, ele não conseguia voltar a dormir, porque ele não aprendeu a sentar. Então ele ficava em pé, né? Ele ficava sentado e aí ele ficava em pé no berço. E aí ele começava a chorar, porque ele não aprendeu a sentar, ele não aprendeu a voltar a deitar, vamos dizer assim. Ele pulou essa fase, né? Então ele, de sentado, né? A posição de sentado que ele aprendeu a ficar, ele já ficava em pé, mas ele não sabe sentar, vamos dizer assim, de em pé para sentar, né? De deitado para sentado ele sabia, mas de em pé para sentado ele não sabia. Isso ele pulou etapas, né? Não permitiram que o corpo dele processasse toda a informação de que deitado eu sento, e de sento vem a posição do quadrúpede e por aí vai, né? E do quadrúpede fica em pé. Então ele pulou uma etapa muito importante e esse despertar da noite, que é normal, todo salto de desenvolvimento, todo pico de desenvolvimento, a gente vai falar disso também no workshop de sono. Então toda coisa nova, aconteceu uma novidade, uma palavra nova, uma habilidade nova, qualquer coisa nova, ele vai processar isso de noite e esse cérebro vai dar um estralo. E ele acordava, ele ficava em pé e começava a chorar. Os pais só precisavam colocar deitadinho de novo e voltava a dormir. Então, cuidado com as antecipações por isso. Pode estar se pulando etapas que depois pode nem recuperar, depende do ponto de vista. Trabalhamos o dia todo e ela fica com minha mãe, já tentei esticar. Ah, vocês querem esticar? Tem como, me procura depois, Patrícia, pra gente estar vendo se... Você é de Salvador? Eu falo aqui de Salvador, né, que o Periscope também às vezes aparece pessoas de outros lugares. Mas a gente pode estar conversando, a gente pode trocar algumas mensagens, me manda um e-mail ou um WhatsApp, depois a gente pode conversar. Se você quiser, a gente pode estar desenvolvendo uma coisinha assim, mas tem como, a gente vai ajustando durante o dia, ela deve ter soneca ainda, então tem que ajustar a soneca, tem que ser as coisas bem aos poucos, ajustar a soneca da manhã, ajustar a soneca da tarde, você não pode simplesmente esticar, em vez de ela dormir 18, você vai, vou deixar ela acordada até 19, não é assim, você tem que ajustar o dia dela todo, e você vai ganhando em poucos minutos, de pouquinho em pouquinho você vai jogando 10 minutinhos até que você chegue nas suas 19 horas, por exemplo. Essa é verdade. Agora o que você falou tem toda a razão. A gente chega... então você está pertinho. A gente vai conversar. Se te interessar, tá aberta as inscrições. O link está disponível nas nossas redes sociais. Tá? Pode estar participando. A gente vai estar falando sobre esses tópicos, sim, que são perguntas que sempre me aparecem. Tá bom, mamães? Era isso. Não confundam. Muito cuidado com estimular e antecipar. Isso é fruto da nossa realidade, da nossa atualidade, do nosso ritmo de trabalho, da nossa correria, do nosso estresse, da multifunção, multitask, multitudo. Queremos fazer tudo ao mesmo tempo e não fazemos nada. Esse ritmo frenético que a gente está vivendo faz com que a gente tenha nosso cérebro, nosso pensamento também acelerado. E isso a gente vai passando para os filhos. Então, todo esse ritmo que a gente vive hoje, por incrível que pareça, a gente já passa para os filhos. E muitas outras coisas. E muitas outras coisas. Tecnologia, celular, tablets, smartphones, emoções e etc. A gente passa todo esse ritmo que a gente vive hoje, a gente passa para os filhos. E às vezes essa antecipação, querer antecipar as coisas, é fruto desse ritmo que a gente está vivendo, pode ser fruto de algo que esteja, vamos dizer assim, lá no seu passado, porque você traz isso consigo e talvez você nem perceba, mas você foi um bebê X, você foi um bebê assado, porque sempre falaram que você demorou de andar ou qualquer coisa do gênero, e com isso você coloca no seu filho, né? A gente tem muito disso. Nós
fomos um tipo, lógico, né? Éramos um bebê de determinado temperamento. E a gente espelha no filho a mesma coisa, ou a gente vai para o avesso. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Às vezes a gente está antecipando para poder mostrar para os outros, para poder mostrar para a sociedade, porque meu filho já está andando. Porque quando perguntam, seu filho já tem 1 ano, seu filho ainda não anda, né? Então a gente às vezes quer fazer para mostrar para os outros. Se não está andando com 1 ano e te pergunta um negócio desse, é virar e falar, não está andando e, né, sabe, o que é que você tem a ver com isso? Tem que saber responder de uma forma educada, mas é aquela coisa, é única. Criação de filho é uma coisa única, não é porque o teu andou com 1 ano que o meu vai andar com 1 ano. Então, saber se posicionar de uma forma suave. Não deixei meu cartão aqui perto, mas meu telefone, a Patrícia que está aqui, eu não sei se você já tem, 71, né? 991731446. Dá uma anotadinha aí, a gente pode se falar pelo WhatsApp. Tem um grupo do Zap Zap aqui, tem algumas mães. A gente tem um grupo das cegonhas, do G1 e do G2. 991731446. As redes sociais, o Facebook é Espaço Mamãe Mulher, o Instagram é Mamãe Mulher. Nosso site www.mamãemulher.com.br. Nossos eventos é 1º de outubro, o Cursinho do Sono. Fizemos sábado agora a parceria com a Planeta Bebê, foi maravilhoso. Carol do marketing, um grande beijo para você. E vamos estar no dia 1º de outubro fazendo o workshop parte 2. A gente vai falar desse reflexo, até desse desenvolvimento de salto, de ansiedade de separação, pico de desenvolvimento, dentinho, introdução a sólido. Tudo isso são variáveis que vai dando aquelas interferências no sono. Então, essas variáveis e o que é que a gente faz, a gente vai abrir uma grande discussão, vai ser um papo, uma manhã bem intensa. Tá bom, minhas queridas? O pessoal do Replay também aí, um grande beijo para todas vocês. Se tiverem dúvidas, podem perguntar. Vocês podem perguntar durante todo o Periscope, né? Mas algumas geralmente perguntam no final, que eu sempre abro para vocês. Se vocês têm dúvidas, se vocês têm algum ponto que vocês queiram colocar, fiquem à vontade. Se não, nos encontramos na próxima segunda-feira, 9h30. Próxima segunda, viu? Não terça-feira. É toda segunda-feira às 9h30, tá bom? Segue a gente lá nas redes sociais, Mamãe Mulher, para ajudar a divulgar o nosso trabalho, para compartilhar o nosso trabalho. Um grande beijo a todos vocês. Boa noite, descansem, tenham uma noite iluminada, uma noite de sabedoria e paz.